Lucas, capítulo 5, é o texto. E Jesus, caminhando na praia, ele vai encontrar alguns discípulos, vai encontrar 4 pescadores. E quantas vezes aí na rua, ou até virtualmente, a gente encontra muita gente, né? Diferente. Gente que está no trabalho, gente que está andando para lá e para cá, gente que está indo visitar, as atividades são as mais diversas. E Jesus, quando estava na terra, ele estava no meio do povo, estava nas atividades mais diversas. E uma delas era que a multidão caminhava atrás de Jesus, porque Jesus ensinava, atrás do ensino de Jesus. A multidão, onde estava Jesus, multidão de pessoas ia atrás, porque Jesus curava, porque Jesus ensinava, porque Jesus libertava, não é, da opressão, da possessão demoníaca. Então, atrás de Jesus tinha muita gente. E passando Jesus pela praia, ele encontra 2 irmãos pescadores que estavam vindo de uma jornada de pescaria, e uma pescaria que nada rendeu, um pescador que passa a noite toda pescando e volta sem nenhum peixe, é um fracasso. Então, esses homens estavam voltando de um fracasso. E fracasso, para a nossa época de hoje, é comum, né? Hoje ainda eu estava ouvindo a estatística, o grupo de desempregados ainda é grande no nosso país. E Pedro e o seu irmão, André, eles estavam voltando dessa jornada frustrada do seu ofício, que era a pescaria. Mas Jesus viu, e eles estavam lavando as redes, ou seja, já encerrou o expediente. Quem lava a rede está aprontando o material para o dia seguinte. Não vai retornar à atividade de pescar, não vai investir numa segunda tentativa. Mas Jesus chegou perto. E Jesus pediu para entrar no barco. E Jesus entra no barco. E quando ele entra no barco, Jesus pede: agora você pode se afastar um pouco, pode levar o barco para dentro do mar. E a multidão viu, e Jesus estava assentado ensinando, porque esse mar aqui é um lago, então é um mar relativamente calmo, que muitas vezes ele também se torna agitado. Mas Jesus, então, ele se retira um pouco, porque uma multidão, ele faz o quê? A pessoa não é vista, né? Só quem está perto é que usufrui, o restante não vê. Então, Jesus busca um recurso de se colocar mais adentro do mar, para quê? Para que de lá projetar a voz, para de lá ensinar, falar melhor, ser visto, percebido. Assim como uma pessoa, hoje, nesse período de política, a gente bem viu, né? Que um político quando vai fazer o seu discurso, se ele está na rua, se ele está num lugar onde tem multidão, ele se coloca numa posição melhor para ser ouvido e percebido. Jesus não era político, mas Jesus ensinava, e o ensino de Jesus atraía. Agora, olha que interessante, multidão. Isso significa que o conteúdo do que Jesus falava fazia diferença. E este Jesus está no barco de Pedro, de Simão Pedro. E nesse barco, ele pede para se afastar. E quando ele pede para se afastar, ele diz para o mestre, né? Quando ele diz, por favor, vá para o mar alto e lance as redes para pescar. Ou seja, coloque de volta o seu material de trabalho na posição de trabalhar. Coloque a sua ferramenta de trabalho a serviço, ou seja, a rede no mar. E no mar alto, não é aqui na beira, não. Jesus dá umas coordenadas para o pescador experiente, mas Jesus vem de uma família de carpinteiro. Mas por que é, então, que o pescador experiente, que já estava fechando o seu material, que sabe que a noite não foi boa e que não havia peixes disponíveis para a pesca, retornar? O que faz esse pescador investir
fazer mais uma investida, mais uma tentativa. Ele obedece ao que Jesus falou. Então, vamos prestar atenção. Jesus fala, e isso motiva o coração de um fracassado daquele expediente da sua jornada a recolocar-se. Por quê? Porque quando Jesus fala, não é um discurso. Quando Jesus fala, é um alimento. Quando Jesus fala, é uma palavra transformadora. Quando Jesus fala, ele gera o poder de Deus no coração do homem. Quando Jesus fala, ele é luz, ele clareia a situação. E, naquele momento, Simão Pedro e o seu irmão, por fé, foram e obedeceram a ordem de Jesus. Diz aqui o verso 5 do capítulo 5. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei. Simão Pedro, entendeu que era uma ordem. E entendeu bem, porque uma ordem de Deus só pode ser uma ordem excelente, só pode ser um convite ao sucesso, só pode ser um convite a uma virada, só pode ser um momento marcante. Toda vez que a gente escuta a voz de Deus, contrária ao que estamos vendo, nós estamos caminhando por fé, não há dúvida disso. Mas quando estamos caminhando por fé, nós podemos ter certeza que quem está no comando é Deus. Então, naquele barco, existia 2 pescadores experientes, mas quem estava no comando não era apenas o Rabi, o mestre Jesus, era Deus no comando dos negócios de Pedro. E Pedro não estava nem com a intenção de trabalhar, porque ele já tinha dobrado suas redes. Quantas vezes eu e você também já nos fechamos para alguma coisa? Quantas vezes eu e você também já não estamos com vontade nem de reinvestir, nem de retomar algumas situações. Mas quando Deus fala, quando Deus está dentro do barco e Ele está nos impulsionando para frente, é bom obedecer, porque para onde Deus nos leva é sempre para o melhor. E Jesus, que não tinha um ofício reconhecido de pescador, mas ele conhece cada peixe, porque Jesus é Deus e ele é criador, ele é filho de Deus, ele é o Deus vivo na terra, ele é o Cristo, o Messias, o Deus encarnado. Então ele conhece cada peixe, ele conhece a corrente de água, ele sabe a direção, e ele sabe o momento em que é oportuno, talvez não para os outros, mas para quem o escuta. Escutar a Deus significa receber uma oportunidade, significa fazer parte dos projetos de Deus. E a gente pode pensar, então, que coisa boa, Deus estava cuidando de Pedro e de André, de Simão Pedro e de André. Parece, porque ele está no barco de Simão Pedro e André, e esses 2 estavam lá na praia e sem nenhum peixe, porque a noite não tinha sido boa. Jesus parece estar resolvendo a situação desses 2 homens, mas quando Jesus entra no nosso barco, na nossa vida, no nosso negócio, nos nossos estudos, nos nossos projetos, ele não cuida só da gente, ele cuida de todos nós. Ele cuida até de quem a gente pensa que não está no nosso projeto. Então, naquele mar, onde Jesus tudo dominava e conhecia, naquele lugar, diz a palavra de Deus, no verso 6, que fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe e rompia a rede. Ou seja, aqueles 2 pescadores agora estavam abastecidos e mais do que isso, eles estavam com grande quantidade de peixe. Estava excelente a sua pescaria. Estava
a ponto de romper a rede. Mas estava tão produtiva aquela pesca que podia se perder tudo. A bênção era grande. E quando a bênção é grande, é bom ter colaboradores, porque a bênção é para todos. Então, parece até que é Pedro e André que serão abastecidos. Mas a gente sabe que Deus não é egoísta. E ele não é econômico. Ele é Deus grande, ele é Deus bom, ele é Deus farto. E, naquele momento, sem Pedro pedir para que os negócios dele fossem abençoados, sem André pedir que, por favor, me abençoe nos meus negócios, mas apenas dando espaço. Ele deu espaço no barco para Jesus entrar. Ele acolheu a orientação de Jesus, que parecia contrária à sua própria experiência profissional. Ele obedeceu. E com o coração cheio de fé, ele, então, recebe um momento agradável, um momento produtivo, próspero. Mas será que era só isso? Não. Diz que, quando a rede quase se rompia, que eles fizeram um sinal para os companheiros de outro barco. E, então, foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. A bênção dele precisou de ajuda, de mais braços, precisou de mais um barco. E, à medida que os peixes entravam nos barcos, os dois barcos agora também quase foram a pique, estavam abastecidos igualmente. Então, nós estamos vendo que quando a bênção no coração de quem tem fé começa a ser produzida, ou seja, quando a fé que o próprio Deus nos dá começa a evidenciar, manifestar, ficar evidente a sua presença, a presença da mão de Deus conosco, ela abençoa a nós e quem estiver próximo de nós. Então, nós vamos nos lembrar que a bênção não pedida, não solicitada por Simão, Pedro e André, também não solicitada pelos barcos que estavam ao lado, foram agraciados esses barcos. E então, diz que na mesma hora, e vendo Simão Pedro, no verso 8, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pedro não esperou chegar na areia, retirar os peixes, guardar os peixes, para depois ir falar com Jesus. Ele deu prioridade. Pedro deu prioridade. No seu fracasso, Pedro abriu espaço para Jesus e mergulhou e foi levado por Jesus. E no seu fracasso, ele teve um sucesso que ele nem pediu, mas Jesus deu. E agora, que ele teve imediata bênção, que ele nem imaginou, ele também não pensou duas vezes. Ele se abriu inteiramente para agradecer. Ele diz: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. O que significa? Eu sei que o Senhor é Deus e eu não mereço nem estar perto do Senhor. Porque só Jesus, o Messias, podia dar ordens para reunir os peixes que eles não conseguiram pegar, para estar no mesmo lugar, na mesma hora, a comando. Então, há coisas que acontecem de bom para muita gente, mas coisas que acontecem no momento em que a gente dá espaço para Deus, em que a gente se abriu e investiu a nossa vida em Deus, e isso é graça. E a graça, ela é distribuída de graça. Ela é para todos. E quando nós somos alvejados com a graça, é bom distribuir a graça. Não é? De graça recebei, de graça dai. Então, nesse momento, ele viu o melhor da manifestação de Jesus. Ele foi atendido sem pedir. Como é bom, né, a gente ter
a nossa frustração resolvida sem a gente nem chegar a falar. E a Bíblia diz isso, que antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor já ouviu. E nesse caso, o Senhor já atendeu. E ali, agora, com muitos peixes, dentro de um barco, em alto mar, no auge do seu sucesso, que é um barco cheio de peixe, a prioridade de Pedro não é se divertir e se alegrar com a bênção profissional, com a prosperidade. Mas Pedro, ele já está com o coração cheio de fé. Então, ele está envolvido e discernindo bem que o tesouro maior não são os peixes. O tesouro maior é ter Cristo dentro do barco. E isso aqui é tesouro. Ele dá prioridade, ele adora a Jesus. Ele diz, Senhor, eu não sou digno. Ele se assemelha ao profeta Isaías, quando estava no templo e houve aquela manifestação, né? Que ele estava diante da presença de Deus e ele diz que ele era pecador, que os seus lábios eram impuros, que ele era indigno. O que significa isso? Significa que quando estamos diante de Deus, o Santo de Israel, o puro, todo-poderoso, porque o Senhor é santo, e só quem anda na santidade, na perfeição, só o próprio Deus poderia convocar e fazer um milagre daquele jeito. E o milagre que Pedro, o pescador, entendeu. Porque milagre, quando acontece na nossa linguagem, na nossa profissão, no nosso ambiente, naquilo que a gente sabe que é contrário às regras da natureza, a gente sabe que é sobrenatural. Aí a gente tem segurança de que só pode ser Deus. E foi o que Jesus fez. Jesus fez um milagre particular para Pedro e André, na linguagem que eles entendiam, na linguagem de um pescador. Ele sabia que convocar aquela hora uma quantidade de peixe a ponto de multiplicar, né, a pesca, não só no barco dele, como na de outro que passava, isso não era natural. Isso era sobre a natureza, sobrenatural. Então, ele se quebrantou. Quando nós estamos vendo esse tipo de milagre, que a gente tem certeza que é divina, é bom tomarmos a atitude que Pedro tomou, da gente imediatamente reconhecer quem somos nós e quem é Deus. E isso significa retribuir toda a honra e toda a glória a Ele. Mas também significa reconhecer que nós não temos competência para fazer isso. Dependemos de Cristo. E caiu um temor sobre Pedro, uma convicção de que ele é pequeno e de que Deus é grande, de que ele é pecador e de que Deus é santo. E não só com ele. A Bíblia diz que igualmente, Tiago, no verso 10, igualmente Tiago e João, que eram filhos de Zebedeu, companheiros de Simão, eles também receberam esse temor. Todos estavam assim. O espanto, verso 9, o espanto se apoderara dele e de todos que estavam com ele. E então o próprio Jesus vem e diz, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, Pedro foi chamado não na sua frustração, mas no momento que a frustração vira um sucesso, ali Deus se revela. Por quê? Porque agora o Pedro não era um fracassado que não tinha mais o que fazer e só tinha a opção de olhar para Jesus. Agora o Pedro era um homem de sucesso e que podia ofertar, abrir mão de tudo que ele tinha, que era da profissão dele, que era dos meios provedores de sustento dele, para depender exclusivamente de Cristo, para aprender integralmente com Cristo, porque foi isso que Pedro fez. Diante do sucesso, ele não ficou para usufruir do sucesso. A Bíblia diz que imediatamente eles deixaram tudo e saíram.
Lá no livro de Marcos, lá no livro de Mateus, diz que, inclusive, Tiago e João deixaram seu pai. E os 4, Simão, André, Tiago e João, saíram e seguiram a Jesus. E foi a melhor coisa, porque só havia 3 anos. 3 anos de ministério, 3 anos de aprendizagem. E eles aproveitaram tudo. Quando Jesus abre uma porta de ensino, de aprendizagem, quando Jesus abre uma porta de intimidade, de tempo para estar com ele, é bom fazermos esse investimento. Mas eu quero lembrar que Pedro não fez isso quando Jesus o convidou. Pedro fez isso quando ele estava fracassado, lá na noite, sem nenhum peixe, né? Desculpa, na noite não, de dia, lá na praia, sem nenhum peixe, já guardando as coisas e fechando as redes. Naquele momento, ele se abriu para que Cristo pudesse falar e ensinar, e ele abriu espaço para Jesus. E agora, ele vai colher um convite. Então, quando nós, na nossa intimidade, sem interesse algum, a gente se abre para Deus, sem precisar muito de alguma coisa, mas buscando a presença de Deus pelo que Ele é, buscar ocupar-se da pessoa de Deus, conhecer os seus projetos para nós, a entrar e cumprir, né, e colaborar com os projetos de Deus, naquilo que o Senhor deseja fazer nesta terra. O nosso Deus também nos convida para muitas coisas. E o convite de Pedro não era ser um homem, um empresário de sucesso. O convite de Pedro é que ele tivesse aqueles anos dedicados ao Senhor. E que privilégio! Aprender de Jesus, com Jesus, né? E aprender e reaprender. Porque quando eles foram reprovados na cruz e abandonaram Jesus na cruz, Jesus deu nova chance. Jesus convidou de novo. E passou tempo com eles mais uma vez, 40 dias. Então, toda vez que a gente se abre para Deus, a gente se surpreende. Mas não só isso. A gente também é convidado a uma intimidade que a gente não imagina. E eu quero orar nessa noite assim, que a gente tenha a oportunidade de investir a nossa pessoa. O que Pedro fez foi investir o seu coração. Ele começou ouvindo Jesus, obedecendo Jesus e depois seguindo a Jesus. Que a gente faça assim também na nossa vida. Que a gente vá abrindo espaço para ouvir, né, para entrar no barco, para obedecer, mas também para seguir Jesus, para seguir os passos, né, o seu comando, a sua ordem. Ser um colaborador, ser filho obediente e deixar que Deus dirija a nossa vida, a nossa profissão, a nossa casa, a nossa família. Amém? E tudo começa quando a gente reconhece, como Pedro fez, que Deus é santo, ele tem padrões diferentes do nosso, e que nós precisamos desse Cristo. Precisamos do seu perdão, precisamos da sua graça, precisamos da sua presença, precisamos segui-lo. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti para Te agradecer, porque o Senhor investiu na nossa vida quando o Senhor veio à terra, quando, como homem, o Senhor se mostrou semelhante a nós, compreensivo, caminhou e percebeu as nossas necessidades. Muito obrigada. Nós queremos te agradecer porque estamos tendo a oportunidade de te ouvir nessa noite, de refletir sobre a tua palavra, de abrir o nosso coração. E muitos aqui, como Pedro, no fracasso, nesse tempo que o mundo está numa situação difícil. Mas outros, Senhor, num tempo de prosperidade, porque a pandemia para alguns foi produtiva. Então, Senhor, em nome de Jesus, que no nosso coração seja o de Pedro, que está na praia escutando Jesus, seja de Pedro, que está com os peixes fartos, seja em que situação nós estejamos,
que o nosso coração sempre se abra e se dobre para dar mais espaço para o Senhor, para que o Senhor tenha liberdade de nos orientar, de nos dirigir e de termos esse convite, Senhor, que o Senhor sempre nos fez, de caminharmos nas suas pegadas, esse convite aceito. Por isso, Senhor, dispõe o nosso coração a te ouvir mais, a investir mais a nossa atenção, o nosso tempo contigo, mas também o nosso coração de se render a ti, de reconhecer bem quem tu és, e só o Senhor é Deus, e que só o Senhor pode nos perdoar, e só o Senhor pode nos dar um novo rumo, assim como o Senhor deu para Pedro, e para André, e para Tiago e para João. Senhor, ajuda-nos a estarmos despertos, para percebermos o momento de buscar mais de Ti, para não perdermos as oportunidades de Te seguirmos, Senhor, próximos, em Tua intimidade. Assim nós te oramos. E se hoje, Senhor, há alguém nos ouvindo que está com dificuldade até de abrir espaço para o Senhor, eu quero te pedir, liberta essa pessoa das dificuldades, que ela se abra para Ti, que ela te escute mais, que ela possa também aceitar esse convite. Por isso eu te peço, entra no barco dela, Senhor, em nome de Jesus, na situação dela, no problema dela, para que ela possa perceber que só o Senhor é Deus. Fala, Senhor, na língua dela. Como Pedro, o Senhor falou como um pescador, o Senhor mostrou o sobrenatural para um pescador. E eu quero te pedir, Senhor, que a gente não precise ver o sobrenatural, que a gente creia que só o Senhor é Deus, mas que a gente usufrua da tua companhia, no natural e no sobrenatural. É no nome de Jesus que eu te peço, que o teu poder sobrenatural venha nos modelar, venha nos moldar, assim como o Senhor fez com Pedro. Senhor, Pedro se tornou um homem de fé, um apóstolo, que nós também, que hoje estamos aqui orando e ouvindo, possamos ter um coração de fé, porque recebemos a tua fé em nós. Um coração perdoado, porque recebemos o teu perdão em nós. É no nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém.